E há 200 anos, no mês de setembro de 1822, foi proclamada a independência do Brasil. Até então, colônia de Portugal. Para comemorar o bicentenário da independência, nós conversamos com um historiador que falou um pouco mais dessa história. 7 de setembro, dia da independência do Brasil, que inclusive comemorou-se 200 anos. Para entender melhor como funciona essa questão da independência, conversamos com o professor de História, Geraldo Fonteboa, que explicou como chegamos a esse marco na história. Começou com o Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822, mas que nós sabemos que ao comemorar uma data como esta, nós temos a oportunidade não só de analisar o que aconteceu nesses 200 anos e também até rever mesmo os fatos históricos para verificar se o que nós temos registrados oficialmente na história do Brasil é aquilo ou se tem algo mais que pode ser acrescentado para contribuir com a memória coletiva de um povo. Então, qualquer data comemorativa de qualquer país, a finalidade primeira é esta. Não é simplesmente celebrar, é rever o que já aconteceu e quais as perspectivas nós temos para construir um futuro. 200 anos, mas o que muda neste período? Muda e ao mesmo tempo nos impõe um certo compromisso. O país é um país novo, 200 anos de história é muito pouco tempo. Embora o Brasil tenha 500 anos de colonização portuguesa, ou 522 anos, nós temos 200 anos de país independente. Um país na América Latina que foi a única república que se instaurou e ficou 50, 80 anos como república, como monarquia, e depois veio a república. Um país que durante os primeiros 100 anos, é basicamente uma elite de 2% que governava o país e que tinha direitos e deveres. Então, pensando nesse passado, eu acho que nós temos muito a construir pelo futuro ainda. Não só uma questão de justiça social, de redução de pobreza, de desigualdade, de aumento da participação da mulher, do negro na sociedade brasileira. Então, tudo isso são motivos de nós repensarmos a independência e pensar o que nós podemos fazer para promover uma independência do povo brasileiro como membro de um país cidadão. Porque o Brasil foi um país que nasceu sem povo. Ele era nação, mas não era povo, não tinha povo. A metade da população brasileira em 22 era escrava, analfabeta e sem direitos. Então daí você imagina, tem muito que construir ainda hoje. Hoje, 90% dos nossos alunos estão nas escolas. Mas que escola? Que tipo de educação estamos dando? Só para dar um exemplo, quando se fala em ideologia de gênero, o que o brasileiro comum pensa? Questão sexual. E quando nós falamos em sala de aula sobre gênero, nós não estamos pensando em sexo, estamos pensando em direitos da mulher e direito do homem. É completamente diferente. Então, tudo isso é somado nessa perspectiva de que comemoração nós temos que fazer em 7 de setembro. Então, a partir desse pressuposto, eu tenho estudado agora recentemente, preparando para os 200 anos, sobre o protagonismo feminino na independência. Se você pega qualquer livro de história, você vai ouvir falar de José Bonifácio, Antônio Carlos, que é irmão de José Bonifácio, você vai encontrar Dom Pedro I, você vai encontrar uns sacerdotes, membros da maçonaria participando da independência, mas não aparece uma mulher. E aí não havia mulher na história? E aí quando você vai aprofundar um pouco mais o estudo, você encontra a carta que Dona Leopoldina envia para Dom Pedro, ela proclamando a independência do Brasil no dia 2 de setembro. Enviada para Dom Pedro, que estava em Santos, indo para São Paulo. Encontrou então a comitiva da Dona Leopoldina com Dom Pedro às margens do Ipiranga. E lá então ele proclamou o grito. Então é preciso rever essa história.
recontar, até mesmo para posicionar qual o papel da Dona Leopoldina na história da independência do Brasil. Isso é discussão de gênero em outro sentido, no sentido pleno da coisa. Por que as mulheres não participam da história do Brasil ou não aparecem na história do Brasil? Então, isso são sinais de que comemorar 200 anos de Brasil, de independência, é começar a pensar que tipos de independências temos que promover hoje na história brasileira.